aqui na nossa janela, que hoje é muito especial, deveria estar cheio de jasmim, espumante, balões, porque hoje é meu aniversário. E o programa de hoje é sobre Autoaceitação. Então, por que autoaceitação? Porque eu acredito que a autoaceitação seja um dos desafios da minha existência. Que eu venho lidando com isso desde criança e acredito que eu já avancei em muitas coisas, mas que eu preciso melhorar muito. Então, resolvemos falar sobre isso. Durante o isolamento social, eu tive de novo um momento, uma crise assim, em relação a isso. E é interessante, porque no momento que a gente tem consciência de que a gente precisa melhorar alguns pontos, parece que quando a gente se vê naquela situação de novo, eu fico muito brava, tipo, eu tô vivendo isso de novo, mas eu já não tinha superado esse ponto, daí vem tudo com aquela intensidade. Eu tenho mais dificuldade de aceitar de que isso está acontecendo de novo e acolher que isso esteja acontecendo. Então, autoaceitação, aceitar a si mesmo, gostar de si, se perdoar, se acolher e ter amorosidade consigo mesmo. O Carl Jung, ele vai dizer que as nossas sombras, né, as sombras, elas são o aspecto sombrio da nossa personalidade. E ele precisa ser trazido para a consciência para que a gente possa enfrentar e a partir daí se curar e se libertar, né? Potencializando a nossa luz e as nossas virtudes. Então a questão das sombras, ela tem tudo a ver com a questão da autoaceitação, porque em alguma medida é a minha dificuldade de aceitar um lado não tão legal da minha personalidade, de mim mesma. E essa temática, ela tem muita relação também com a astrologia, porque a astrologia vai dizer que cada pessoa, ela nasce num signo solar, e esse signo solar, ele é composto de luz e sombra. Então a sombra seria os desafios, os aspectos não tão positivos, e a luz, as potencialidades, as virtudes que cada um de nós tem. Então todos nós temos luz e sombra. Então a autoaceitação, de uma maneira geral, ele é um exercício para quem tem dificuldade em lidar com o seu lado não tão legal, com esses sentimentos, essas reações que não são tão legais. Geralmente quando a gente é criança, então, né, a gente está aí aprendendo a ser humano, os adultos geralmente dizem, não faz assim, é feio sentir raiva, é feio sentir ciúmes, é feio ter inveja, é errado. E a gente vai aos poucos escondendo, enterrando, colocando lá para dentro do nosso ser esses sentimentos. E fazendo com que a gente se sinta frustrado, fazendo com que a gente tenha dificuldade de olhar também para esse nosso lado, para esses nossos aspectos e acolher esse nosso jeito de ser. Então, ali naquele período de distanciamento social, foi um período bem desafiador pra gente, a gente já falou em alguns momentos aqui, compartilhou um pouquinho, e eu me via em muitos momentos muito irritada, muito agressiva, sem paciência, e daí era uma bola de neve, porque daí eu me culpava por estar sendo assim, daí eu ficava irritada, eu ficava agressiva, mais ainda por estar reagindo assim com as pessoas que eu amo tanto, porque junto com essa consciência de que, bom, não estou sendo uma pessoa legal, eu falei numa live que nem eu tava me aguentando, né, que eles não me botavam pra fora, porque era período de distanciamento social, senão eu acho que eles teriam me colocado do lado de fora de casa. Mas pro paredão ela foi. A gente falou, queria muito ir pro paredão, só que assim, nessa situação ninguém ia pro paredão, tinha que todo mundo continuar ali. E foram momentos bem difíceis, até eu me dar conta, assim, a partir da postura deles, eu comecei a me dar conta, bom, mas o que tá acontecendo comigo, por que nem eu me aguento? Então eu comecei a perceber que eu não tava me aceitando, que eu tava sendo muito rígida comigo mesmo, consequentemente eu tava sendo rígida com eles, tudo eu criticava, tudo não tava bom, tudo não tava do jeito que eu queria, tudo eu reagia com eles, com impaciência, enfim. Então levou um tempo até que eu tomei consciência disso, de que isso estava acontecendo comigo, me dei conta de que eu precisava aceitar que isso estava acontecendo comigo e que pelas circunstâncias que a gente estava vivendo, bom, talvez fosse normal que eu tivesse, por vários motivos, isso tivesse sido desencadeado. E então eu trouxe isso para consciência e depois eu fiquei muito mais tranquila, eu consegui lidar com muito mais amorosidade depois que eu
pude aceitar que eu estava vivendo aquilo. Então foi um momento bem sofrido pra mim, porque daí a bola de neve que faz com que tu te culpe, eu não quero ser assim, eu tô fazendo isso com os outros, eu sofria, fazia os outros sofrer, então foi um momento bem difícil, que dá essa sensação de sufocamento e faz com que a gente não, acredito que a gente não seja merecedor de alegria, de abundância, de coisas boas, né? E uma outra coisa é assim, ó, eu tenho consciência então, por exemplo, eu sou taurina, né? E os taurinos têm uma pequena tendência a ser possessivos, ciumentos, né? Então, enquanto tu fica negando isso, tu fica sufocando e bloqueando possibilidades, bloqueando que a tua que a tua luz realmente brilhe em todo o potencial. E se tu não acolhe isso, por mais que tu não expresse isso, tu que é o taurino não expresse isso com grande ênfase, os ciúmes, a possessividade, se tu não acolhe essa sombra, tu vai atrair pessoas que sintam ciúmes de ti, pessoas que sintam inveja de ti, ou seja, a gente tem que lidar com a própria sombra de algum jeito, porque ela vai se manifestar na tua vida de alguma maneira. Então, essa importância de olhar para a sombra de cada um de nós, acolher e dizer, bom, eu não sou só sombra. Essa é a minha sombra, ela é importante para que eu possa olhar para ela, acolher, me curar, me libertar e poder seguir adiante. Iluminando essa sombra, outras sombras virão, porque isso é viver, é o desafio constante de se tornar uma versão melhor da gente mesmo. Também não adianta olhar para o outro, mas eu sou menos ciumenta do que escorpião, por exemplo. Escorpião não é ciumento. Mas o fulano faz a mesma coisa que eu e vocês não chamam ele de ciumento. Então, nunca se comparar com o outro, né? Cada um de nós tem os seus bônus, os seus desafios, os seus méritos e tá aí na sua caminhada para se constituir, para melhorar e tal. E uma outra coisa também assim, eu tenho consciência disso, então tá, eu vou lá e uso um incenso, faço meditação, escrevo que eu não quero mais isso para mim, ponto. Não, isso é um exercício diário, é uma caminhada de existência, como eu falei para vocês. A sombra, ela acompanha, ela tá lá no nosso plano, né, no nosso mapa astral ou em outras dimensões, para quem a gente poderia falar da psicanálise, enfim, da constituição do nosso ser, para que a gente possa ir qualificando, melhorando e superando. Então, ela requer mais do que exercícios pontuais e superficiais, né? Muitas vezes tu precisa de ajuda de alguém que diga, bom, tu vai fazer um tratamento de tal tempo com aromaterapia. Bom, tu vai precisar de um terapeuta para olhar para isso que é sofrido, porque a gente não sabe quais foram as circunstâncias que a gente constituiu e que a gente sufocou isso dentro da gente, né? Cada criança, cada ser reage de uma forma diferente aos estímulos, às relações. Então, às vezes, a gente precisa de ajuda, sim, de um terapeuta, sim, de um psicólogo, enfim, né? De ajuda de alguém que vai nos conduzir nessa caminhada e, o que é muito importante, vai nos ajudar a olhar com distanciamento, né? Bom, eu sou isso de luz e sou isso de sombra. Quando eu olho com distanciamento para mim mesmo, é um lugar diferente. Eu consigo me reconectar, eu consigo acolher e dizer, bom, eu sou isso, mas eu também sou aquilo. Então fica mais fácil de poder se perdoar, se acolher e se aceitar. Aí a gente fica pensando nas outras pessoas, né, que estão no entorno desta pessoa que está passando por este momento. Porque não é só ela, né? Todos nós temos as nossas sombras, todos temos. E como a gente estava falando esses dias, né? Nós, durante o distanciamento social, éramos uma taurina, uma escorpiana e um ariano dentro de uma casa, né? 3 adultos e mais uma criança sagitariana, né? Então não era fácil, não foi fácil para ninguém. Né? E todos nós também, cada um de nós, em determinados momentos, enfrentando as nossas próprias sombras. Agora, aqueles que estão do lado de fora daquele momento, daquela outra pessoa, como é que eu posso ajudar? Né? O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa a se olhar, então, com luz? Né? A se olhar e pensar, não, peraí, essa é minha sombra, mas eu vou olhar para ela, vou acolher e vou tentar né, me acolher também. Então a principal forma, né, que eu encontro e que talvez muitos de vocês também possam encontrar
quando estiverem vivendo esse tipo de situação, é a amorosidade, né? É olhar para o outro e pensar, não, calma, né? Ela tá na briga, ela tá na disputa, ou tá na irritação, na impaciência, não vou ser eu que vou bater de frente com ela e ficar, ai, aí, não, eu vou me recolher, né? Eu vou aceitar, eu vou olhar e vou dizer, tá, vamos lá, vamos conversar, né? Vamos pensar juntas, vamos mudar essa energia, né? Então, a principal forma de tu poder ajudar, né, quando tu está numa situação como essa, é tu poder acolher o outro, poder olhar para ele com maturidade e amorosidade, né, e te dar conta de que naquele momento quem está sofrendo é o outro. Vai ter um momento em que vai ser tu e que aquela pessoa vai poder te ajudar também. A gente sempre usa aqui em casa aquela analogia das aeromoças, né? De que as aeromoças, quando as pessoas entram no avião, elas têm que fazer aquela mímica, né, e contar quando é que a gente, se entrar em pane o avião, como é que é a história daquela das máscaras. E aí elas sempre dizem, primeiro tu coloca a tua máscara para depois tu ajudar o coleguinha do lado, né? Então, tu garante o teu oxigênio para depois tu poder ajudar o outro. Porque se tu for ajudar o outro sem o teu oxigênio, tu vai morrer antes dele, não é? Então, é o mesmo sentido. Tu tem que te amar, tu tem que te aceitar, tu tem que olhar para ti, tem que te ver com menos culpa, né? Tem que te ver com menos cobrança, com menos raiva. E aí sim tu poder olhar para o outro e dizer, tá, vamos lá, né? Vamos pensar juntos, eu tô aqui para te ajudar, vamos resolver a situação. E né? é interessante que uma das coisas que a gente conversou durante esse período é que às vezes eu chegava pra eles assim, me desculpa, amanhã eu vou ser uma pessoa menos chata. Todo dia eu ia dormir dizendo isso pra eles. E ela dizia pra mim assim, não, tudo bem, eu te desculpo, tá tudo certo, só que eu também tenho o direito de reagir, porque algumas vezes ela reagia, tá, mas por que tu tava reagindo assim? Eu não entendi. Então, isso também, de que o outro, todos nós temos as nossas sombras. Às vezes, dependendo da situação que a gente está vivendo, é mais tranquilo. Outras vezes não, né? Quantas vezes essa situação ela se repete muito na minha vida. E parece óbvio dizer, né? Mas a pessoa que tem dificuldade com aceitação, ela precisa de amorosidade. Então é isso, né? A presença do outro amoroso faz toda a diferença. Porque lá no fundo tá dentro de mim de que eu não sou merecedora de amorosidade. Eu não sou merecedora porque nesse momento eu me sinto a pior pessoa do mundo, porque eu não tô conseguindo lidar com a raiva, lidar com a impaciência. Mas bom, além da raiva e da impaciência, eu não sou a pior pessoa do mundo, porque ninguém é, porque todos nós temos luz e sombra. Então poder dizer, estou sentindo raiva, talvez por essa baixa autoestima, ou por esse achar, de se colocar no lugar de não merecimento, seja tão difícil assumir essa sombra, assumir esse sentimento que foi dito que era feio ou que era errado. Bom, estou sim com raiva, estou sem paciência, estou pra daí, mas eu me perdoo porque é o que eu tenho podido ser, é o que eu pude ser hoje, né? E eu repeti pra eles várias vezes, amanhã eu vou ser menos chata, amanhã eu vou ser menos chata, mas é que não é que... Daí ela dizia pra mim, mas tu não tá sendo chata, tu tá impaciente, agressiva, até que eu consegui, com autorreflexão, com autoconhecimento, conseguir identificar o que estava mobilizando esse tipo de reação em mim. E claro, nem sempre a gente tem o outro para ser o contraponto, né? Às vezes tu tá sozinho. E aí, quem é que vai te dizer, não, calma, tu não tá sendo chata, não é isso, todo mundo tá nessa situação, é natural que tu esteja assim, porque é isso, né? A amorosidade não é, ó, coitadinha. Não. Tá, vamos pensar juntos, olha só, estamos todos nessa situação, ninguém tá legal, mas tu tá expressando o que não tá bom em ti desta forma, então quem sabe a gente revê, tu entende? Então muitas vezes a amorosidade também não é só o acolhimento do abraço e tá tudo certo, não, às vezes tu precisa até dizer pra pessoa, realmente, não tá legal, né? Realmente, assim não tá bom, tá difícil de conviver, né? Mas dizer isso de uma forma que o outro entenda que sim, que ele pode se olhar e pode entender que até aquela sombra é importante para o outro que está vivendo, né? Eu te amo tanto, eu te aceito tanto, que até a tua sombra é importante para mim, né?
Até foi interessante que agora pensando, não tinha pensado sobre isso, que para eu conseguir desencadear essa conclusão de que eu tava tendo essas atitudes, que o que estava mobilizando isso era a rigidez comigo mesmo e a cobrança comigo mesmo, foi um dia que ela disse: tudo bem, tu não é chata, tu está reagindo de uma maneira diferente, mas olha só, todo mundo tá assim, tá todo mundo tenso, tá todo mundo vivendo uma situação. Isso foi determinante, né? Talvez nem tenha sido uma coisa consciente, eu vou dizer isso pra... Não, foi uma postura de amorosidade, quer dizer, olha, realmente não tá legal, mas tá todo mundo assim. Então, pra mim, me sentir normal é uma coisa que me relaxa. Poxa, se tá todo mundo assim, então eu também posso estar assim. Isso foi o start para eu poder me dar conta do que estava acontecendo comigo, né? Bom, se todo mundo tem direito, eu também tenho direito de não ser uma pessoa legal o tempo todo. De acolher o que me faz reagir como uma pessoa que eu não gostaria de ser. Essa é minha sombra. E acolhendo ela, como eu posso ser a partir dessa sombra? Luz eu vou botar em quê? Eu acolho a sombra para botar luz em outra coisa. E assim a gente vai seguindo e aparecendo outras sombras. E aí, nesse sentido, nós trouxemos algumas sugestões, né? Então, por exemplo, trouxemos um exercício, como é que tu falou mesmo? De superação de crenças limitantes. Isso. Que daria só um programa sobre crenças limitantes, Isso, né? Então, nesse exercício, o que tu vai fazer? Tu vai olhar para aquela tua sombra, né? Para aquela crença que tem, que tu carrega e que tu sempre repete. Quando tu te dá conta, tu tá repetindo aquele comportamento, aquele sentimento em relação a ti mesmo. O que tu pode fazer para mudar, né? Não é fácil. Tem que se olhar no espelho com crueza, vamos dizer assim, né? Se olhar de verdade para poder reconhecer. Honestidade. Né? Honestidade. Então, por exemplo, tá vivendo uma determinada situação em que repetidamente tu pensa, eu não vou conseguir, tipo, nem vou tentar, porque eu não vou conseguir, né? Muitas vezes a gente se pega pensando isso. Então, te deu conta que tu tá com esse pensamento, troca por faço o melhor que eu posso nesse momento. Então, tentar mentalizar, registrar isso na cabeça da gente. Posso fazer... Não, faço o melhor que eu posso nesse momento. Que é isso, né? Ninguém vai fazer sempre o melhor o tempo todo e vai ser sempre o melhor o tempo todo. Não é assim. Nós somos humanos. Então, eu estou fazendo o meu melhor neste momento. E eu vou repetir isso. Pode ser numa meditação, pode ser de manhã escovando os dentes, pode ser em qualquer momento do teu dia onde esse pensamento negativo te venha, tu troca. Conscientemente troca pelo outro, né? Assim como, por exemplo, é muito difícil, né? Muitas vezes a gente tem essa tendência, tem que fazer tal coisa, é muito difícil, tudo é muito difícil. Eu tenho que trocar de emprego, mas pra mim é muito difícil, não vou. Os taurinos aí apegados. Né? Não vou, vai ser difícil, não vou ir. E aí, às vezes, tu perde boas oportunidades porque tu acha que sempre vai ser difícil para ti. Então, troca o é muito difícil por é um desafio para mim. Bom, é um desafio eu vou enfrentar, eu vou lá, eu vou pagar para ver, né? Desafio eu pago para ver. Então, é um desafio e não é muito difícil, né? Ou, tudo é minha culpa. A gente trabalha muito com a culpa, né? Sim. Muito, quase que diariamente, eu acho, nós trabalhamos com a culpa, né? E é sempre no sentido de que, em primeiro lugar, culpa não existe, né? Eu sei que isso é uma postura minha, mas eu realmente acredito em mim e eu trabalho isso. Eu acho que a culpa, ela é inventada, né? Ela é inventada. Então, eu não preciso assumir a culpa. Não no sentido de que eu não vou reconhecer os meus erros. Não é isso, né? Não. Mas no sentido de que, se eu faço, se eu tô tentando fazer o meu melhor, se eu fiz da melhor forma que eu pude, e se eu não consegui, ou não foi tudo aquilo que os outros esperavam, bom, isso não é minha culpa, né? Como ela falou, porque a pessoa tem ciúmes de mim. Bom, isso não é minha culpa. O ciúme é um sentimento teu, não é um sentimento meu. Eu não tenho ciúmes de ti. Tu tens ciúmes de mim, então tu vai ter que aprender a lidar com teus ciúmes, né? Porque não é minha culpa tu ter ciúmes. Eu não fiz nada para tu ter ciúmes,
não é? Então, a culpa, ela não pode ser vivida dessa forma, oh, eu tenho culpa, né? Mas a gente vive, né? Todo mundo o tempo todo se sente culpado por um infinito número de coisas. Naqueles momentos, por exemplo, a Tati dizia, eu não estou sendo uma boa mãe, eu não estou sendo uma boa companheira, eu não tô... Aí a culpa, né, que tá te açoitando o tempo todo nas costas. Então, ao invés de dizer tudo é minha culpa, diz eu me perdoo, eu me acolho e do jeito que eu sou. Eu me perdoo, eu me acolho do jeito que eu sou. Né? Então, tentar se livrar da culpa e se acolher, se perdoar do jeito que tu é. De verdade. Ou, serei feliz quando? Vou ser feliz quando eu estiver trabalhando em tal lugar. Vou ser feliz depois que eu conhecer não sei o quê, depois que eu tiver tal coisa. É só assim eu vou ser feliz. Não, não é assim. Eu tenho que dizer, eu sou feliz apesar de... Bom, eu ainda não conheci Buenos Aires. Tá, eu vou ser bem feliz depois de conhecer Buenos Aires. Mas eu sou feliz apesar de não ter conhecido ainda Buenos Aires. E um dia eu vou conhecer, né? Ou não, e tanto faz. Isso não vai me deixar menos feliz. Então, eu sou feliz apesar de, certo? Sempre se colocar no lugar daquela que ainda, né, que tá buscando, mas que já tem uma série de coisas, e não é ter no sentido material, monetário, né? É ter no sentido pessoal, individual, qualidades, luzes, coisas que eu tenho que são minhas e que eu tenho que agradecer e ter gratidão por aquilo que eu sou, né? E a pior de todas pra mim, que graças a Deus tu não tem, né? Não. Que é o eu me odeio. Não, ela se ama, né? Eu sou legal pra caramba. Então, o eu me odeio, tu tem que sempre substituir pelo eu te amo, né? Porque é a mesma situação da aeromoça. Pra eu amar o outro, parece clichê, é clichê dizer isso, mas é fato. Como é que eu vou amar o outro se eu não me amo? Né? Então, em primeiro lugar, eu me amo, me respeito, me cuido, me gosto, é assim que eu sou, me aceito, me perdoo. E aí eu vou passar a amar os outros também. Agora, se eu me odeio, eu vou odiar o mundo. Né? A gente conhece pessoas que odeiam o mundo. E elas não conseguem nem entender por quê, né? Elas nem sabem que elas odeiam, elas acham bonito odiar. Né? Mas o ódio não é um sentimento legal, nem pra ti, nem pra ninguém. Né? Então, substituir o eu me odeio pelo eu me amo, acho que ajuda bastante também. E essa medicina da superação de crença limitante, ela é muito poderosa, porque além de substituição das palavras que emanam energia assim, ela faz com que a gente reafirme diariamente essa nova postura e perspectiva frente à vida. Então, eu gosto de escrever na agenda, se é ou um caderninho que eu uso o dia todo. Então, assim, ó, lá durante o dia, tu tá no meio da loucurada do trabalho, ou tá estudando, sem querer eu vi essa mensagem. Eu gosto de escrever várias vezes, de ter ela à vista. Tem gente que imprime, faz um quadrinho, coloca no quarto. Enfim, tu tem que estar tendo contato o tempo todo para estar reafirmando e reativando o poder dessas palavras na tua vida e a tua postura frente à vida. E nós trouxemos também 2 dicas, né, para ajudar nessas superações, enfim. Uma é de um banho, né? Só para lembrar que os banhos energéticos, eles podem ser usados em todos os momentos da tua vida, né? Não é só lá no ano novo, geralmente a gente acaba usando, né? Mas ao longo da tua vida, toda vez que tu tiver alguma vontade, necessidade, alguma energia que tu queira, né, dissipar, enfim, ou trazer pro teu, né, pra tua vida, tu pode usar os banhos energéticos, né? E aí nós trouxemos a dica de um banho que ele traz autoestima, proteção espiritual, alegria. Então, e aceitação, exatamente. Então, tu pegar anis estrelado, alecrim e açúcar. Isso, primeiro ferve, né? Faz o chazinho. Primeiro ferve, isso. Bota na água, põe para ferver. Começou a levantar a fervura, desliga, tampa e espera aí uns 3 minutinhos. Vai pro banho, toma o banho normal. Antes coa, né? Tira ali o anis, as folhinhas do alecrim. Não que a gente não possa usar, só que geralmente a gente faz ali no banheiro, né? Daí entope o ralo, enfim.
Então coa, adoça com açúcar. Eu gosto de usar sempre um prato ou de vidro ou de barro, eu evito plásticos por causa da energia, enfim. Daí leva pro banho. No banho, não precisa ser banho de imersão, Não. né? É no chuveiro mesmo, toma o teu banho, como sempre, e depois de terminado o banho, a higiene, tu derrama essa água, sempre da cabeça para baixo, né? Nunca na cabeça, derrama essa água no teu corpo, e enquanto a água vai escorrendo pelo teu corpo, tu vai então fazendo a tua meditação, a tua energização, pensando no que tu quer com aquela água, né? O que tu quer trazer para tua vida, para o teu ser, né? Fazendo Com outra aquelas... oração, ou Isso. meditação, ou prece, ou mantra, né? O que tu consegue focar as tuas crenças. Isso. E só para, né, o anis estrelado que traz a autoestima e a proteção espiritual, o alecrim que é a alegria, né, enfim, e o açúcar que é a autoaceitação, tá? E ainda alguns óleos essenciais, né, que dá para usar, como eu sempre digo para vocês, óleos essenciais não são brincadeira, eles mexem muito com as energias do teu corpo e teu sistema nervoso também, tá? Eles são químicos, então tem que sempre ter cuidado, né? Sempre procurar um aromaterapeuta que possa te auxiliar. Mas algumas dicas, assim, de alguns olhinhos que tu pode usar eventualmente. Por exemplo, a bergamota. Só uma coisa, todos os cítricos não devem ser usados diretamente sobre a pele, porque eles podem queimar, né? Então, e muito menos durante o dia, tá? Então tem que cuidar bastante a questão do sol sobre a pele com o óleo, tá? Mas a bergamota, que é um óleo que ele traz amor próprio, ele ameniza a autocrítica e a negatividade consigo. Então é um óleo muito positivo para esses sentimentos, né? Que nos trazem as sombras. O óleo de cipreste, que é o óleo da transformação, ele libera culpa, libera tristezas, e é bem importante para dormir, para o sono, é bem gostoso. O gerânio, que é uma delícia, né, que tem o cheiro de rosas, o gerânio roseum especialmente, ele traz amor, cuidado, delicadeza, então ele te aporta para esse tipo de sentimento contigo, né? A hortelã verde, que é o óleo da autoestima, é muito legal para esses momentos em que a pessoa está mais, né, para baixo, com a autoestima baixa. E o louro, que ilumina as sombras da mente. Então, que é justamente para trazer para a luz as sombras, que nem a Tati falou antes, né? As sombras, elas não são só coisas, não são coisas ruins que tu tem que eliminar da tua vida, não. São sentimentos que estão presentes na tua vida e que tu tem que olhar para elas. Então, tu tem que botar luz em cima delas. A sombra, tu coloca a luz nela, né? Para poder olhar, para poder rever, para poder pensar sobre aquilo, refletir e aí sim poder transformar a tua vida de alguma forma, né? E a importância de admitir, né? Que nem no meu caso, que eu tenho dificuldade de admitir, mas eu não sou ciumenta. Bom, enquanto tu tá negando isso, por exemplo, dos ciúmes, que é uma tendência que os taurinos manifestarem ciúmes. Enquanto eu tô negando, eu realmente acho que eu já melhorei muito, eu não sou tão ciumenta como eu já fui. Mas enquanto tu nega isso, a sombra ela vai se manifestar na tua vida de alguma forma. Se eu não sou ciumenta, mas eu não acolhi que isso faz parte de mim, eu posso dizer, não, eu tenho essa sombra, aqui está ela, eu manifesto ela como? Se eu nego ela, eu vou atrair pessoas ciumentas ou vou atrair pessoas invejosas, então ela vai se manifestar na vida da gente de alguma forma. Pra gente se curar, como Jung diz, e se libertar, a gente precisa acolher, assumir, e só ressaltando, reafirmando o quanto é importante a amorosidade consigo e o quanto ajuda muito os outros que estão conosco a manifestar a amorosidade, porque a dificuldade da autoaceitação tem a ver com a crença de que a gente não merece, não tem merecimento, não merece ser amado, não merece reconhecimento, se coloca no lugar de baixa autoestima, de não merecer as coisas boas, de não merecer ter a sua luz reconhecida. Então que possamos acolher a nossa sombra, olhar para isso e pensar, bom, todos nós temos, então eu posso olhar para ela, manifestar em alguns momentos, né? E se perdoar,
se acolher e, sobretudo, ter paciência consigo mesmo, né? Às vezes eu vejo, mas eu tô fazendo isso de novo, sim. Eu tô fazendo isso de novo porque isso faz parte de mim, me constitui, mas eu vou arrumar uma forma de lidar com isso de uma outra forma, de me tornar, de ser uma melhor versão de mim mesma e não comparado com outras pessoas. Então, é isso, né? Que possamos nos acolher e ser merecedores de muita abundância, muita luz, sucesso, reconhecimento, alegria e felicidade. Vou aproveitar que é meu aniversário hoje e mandar um beijo muito especial para toda a minha família, para os meus amigos, para os meus companheiros de jornada diária, que é o João Francisco, o Volney e a Tatiana. Gratidão por tudo, por todos os dias estarem juntos comigo, me apoiando, incentivando e me amando. Né? Uma gratidão especial para o Guri, que tem nos apoiado, incentivado, aí, nos dando sustentação, um suporte para que a gente possa realmente concretizar esse projeto e esse sonho. Ele está lá agora, por exemplo, com o João Francisco, para que a gente possa gravar. Então, muita gratidão a todos os meus amigos, as minhas amigas, tá? Beijo de muita luz. Curte, se inscreve, compartilha. Beijo.